Oi, oi, gente! Sejam todos bem-vindos para mais uma semana de conteúdo exclusivo para o Fala na Cara. Eu sou Paulo Otávio, estou aqui de H Modas, pronto para apresentar para vocês, para continuar apresentando para vocês esse tema. Eu estou com ele, André Luiz, que vai continuar falando para a gente aqui a respeito de todo esse trabalho dentro do mercado financeiro. Na semana passada, a gente conversava a respeito desse trabalho que você desempenha com o mercado financeiro e também com o investimento, com o investidor, com o empreendedor. E você chegou a citar que existia muito tabu para falar de dinheiro. Isso na década de 80, 90. Por que existia? Bom, eu acredito que, primeiramente, por conta da questão financeira da população mesmo. Pelo que até onde eu estudei, assim, né, tudo que eu vi, as gerações passadas elas tinham assim um déficit de dinheiro muito grande. E, normalmente, quando o assunto era dinheiro em casa, gerava muita briga, né? Porque a escassez era muito grande. A gente vê aí os nossos avós, nossos pais falar que naquele tempo a gente não tinha nada, que a gente não tinha isso, que a gente não tinha aquilo, que a gente passava fome, né? Então, é normal a gente escutar esse discurso. Então, acho que isso criou assim, uma crença e como que a gente pode falar, um bloqueio assim, né, de falar sobre dinheiro. Então, parece que virou meio que um pecado falar sobre dinheiro. Sim. E isso perpetuou aí por muito tempo. E de um tempo para cá que mudou um pouco. Então, a gente também, outros fatores, né, que nos levaram a ter essas crenças. É a questão comportamental dentro de casa, né, a gente não conversar sobre dinheiro. A escola não ensina a gente a trabalhar com dinheiro, não ensina a gente a falar de dinheiro. Verdade. Então é um fator que atrapalhou muito também. E a gente tem uma cultura no Brasil que acho que é uma cultura até um pouco assim, errada, né? De julgar, às vezes, a pessoa que às vezes tem uma condição um pouco melhor, né? De olhar com os olhos, tipo assim, o cara tem muito dinheiro, então ele tirou dos pobres, né? Aquela meio que ótica do Robin Hood. E tudo isso eu acho que colaborou para essa questão de criar muitas crenças assim, relacionadas ao dinheiro e esse tabu de falar de dinheiro. Então foi um tema assim, que ficou meio que proibido assim, de ser falado, de ser tratado, né? Sim, e esse mercado financeiro, ele, no Brasil, no caso, ele é modelo de algum outro mercado do mundo? Ou é tudo igual, é universal? Ou tem leis diferentes? Cada país tem meio que as suas regras, vamos falar assim, né? A bolsa mais forte que a gente tem, falando de mercado financeiro mesmo, Sim. é a bolsa de Nova York. Por quê? Então, a mais antiga, é a que tem mais volume de dinheiro, então tem mais volume financeiro, assim, né? Então é ela que dita meio que a regra e as outras vão acompanhando, vamos falar assim, né? Só para você ter noção, tanto que a bolsa lá é maior que a nossa aqui. Sim. Se a gente juntar todas as empresas do Brasil listadas na bolsa, elas não dão o valor de mercado da Apple. Então, Passada. uma empresa lá já ganha de todas aqui. Gente, chocada. A Apple, inclusive, muito capitalista a Apple, né? Porque tá mandando um monte de modelo novo aí, mandando essas coisas pro povo, tá cheio de processo por causa disso. O que você acha disso? Eu Dentro acho desse mercado financeiro, da moeda, do dinheiro, do valor de compra. Falando da Apple, no Sim. caso, eu acho uma injustiça muito grande. Tipo assim, querer, igual eles estão fazendo, né? Sim. Vendendo o celular e não entregando, por exemplo, o carregador, essas coisinhas. Eu acho que tinha que vir um pacote. Você paga muito caro por um produto e para vir só a metade do produto, né? Então, eu acho... Mas é uma questão da parte de inteligência deles, porque a Apple ela fatura muito mais com os acessórios do que com o aparelho. Então, é uma questão que eles pensaram assim, muito mais na forma capitalista mesmo, de ter o lucro, Sim. do que de agradar o cliente. Pai amado, passada. E essa questão que a gente trazia mais no começo da nossa conversa, dessa educação do mercado financeiro, hoje em dia essa preocupação ainda é a mesma do empreendedor? A questão da educação financeira ela tem mudado, eu acredito que de uns 10 anos para cá melhorou bastante, né? Até por conta dos influencers e tal, que a gente tem aí no Instagram, YouTube. Então mudou um pouco essa questão financeira, mas a gente ainda deixa muito a desejar, né? Eu acredito que a escola mesmo, a gente teria que ter uma matéria de educação financeira dentro da escola, para a criança aprender a lidar com o dinheiro dela, né? A gente tinha que ter uma questão, uma matéria falando só de empreendedorismo, para incentivar, né? Para a gente ter uma
uma mudança de patamar a nível Brasil, assim, vamos falar, né? Então, acho que a gente tinha que ter um pouco mais de instrução nessa área. Já melhorou, mas ainda dá para mudar muita coisa. Ai, com certeza. E olha, para você não perder nem um pouco do nosso conteúdo, não esqueça de ativar então as notificações, seguir a nossa página no YouTube, youtube.com/portal-sul e, claro, compartilhar todos os nossos conteúdos por aqui. Durante todo esse mês de abril, vamos falar de empreendedorismo, de mercado, de dinheiro, que é uma coisa que todo mundo adora. E você se depara com quais reclamações mais frequentes, André? Como palestrante, como pessoa que lida com o mercado, com o empreendedor, com o investidor? A mais frequente é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro? Isso. Mas a pessoa, quando você vai analisar, realmente ela não tem esse dinheiro? Não. Ou ela tem, mas não enxerga? Como é que funciona? Tem os dois tipos, né? Sério? Tem a pessoa que realmente tem necessidade, né? A pessoa às vezes está endividada e tal. E tem a pessoa que às vezes tem muito dinheiro, mas está presa num bloqueio de escassez, que não deixa às vezes ela aproveitar o dinheiro que ela tem. O que é o bloqueio de escassez? Esse termo é meio técnico. Bom, vamos lá. Vamos supor que uma criança cresceu, igual eu falei dos nossos pais, né? Cresceram com muita dificuldade financeira, certo? Então, realmente não tinham dinheiro. E aí a pessoa cresceu, se profissionalizou, mudou o patamar de vida, conseguiu construir um patrimônio, vamos falar assim. Conseguiu construir um patrimônio, ela tem um patrimônio, só que ela não desfruta desse patrimônio, porque ela está presa lá na crença do passado. O que às vezes ela aprendeu lá no passado? A gente não tem, se gastar vai faltar, se gastar vai chegar o mês que vem a gente não tem. O que muitas vezes a gente vê os nossos avós ou às vezes pessoa mais de idade falar: ai, tem que guardar porque se eu ficar doente o mês que vem, se acontecer alguma coisa, está guardado. Então, muitas pessoas cresceram com essa crença, esse bloqueio de escassez. E às vezes a pessoa muda o nível financeiro dela, vamos falar, ao longo da vida, consegue construir um patrimônio, mas não consegue desfrutar desse patrimônio. Não consegue viajar, não consegue aproveitar, às vezes, com os filhos. Né? Isso é uma questão psicológica. Eu jamais pensaria que mexer com dinheiro ia ser tão psicológico assim. Assim, eu sei que acaba com o psicológico da pessoa que não tem controle. Mas nesse bloqueio de escassez, para quem tem esse montante, o que acontece? Se perde? O que vira isso no final? Então, eu vou te dar um caso que você vai entender bem. Eu fiz uma mentoria com um casal uma vez. Nossa, do passado, eu tô falando do passado. E eles melhoraram o nível de vida deles, tá? Só que, e esse casal não é daqui do Carmo, só para deixar Tudo claro. Bem. Esse casal me falou que o marido, no caso, né, o homem, ele tinha alguns irmãos. E que ele e os irmãos, quando às vezes iam viajar, que viajavam em família, eles levavam as coisas para comer. Então, às vezes viajavam assim e levava, tipo, refrigerante, levava pão para comer durante a viagem. Para quê? Para não gastar. E aí eu fui conversando com eles e tal, e aí eu fui ver que era um bloqueio de escassez. Meu Deus. Que eles, por ter passado tanta necessidade lá no passado, quando era criança, por mais que tenha melhorado a questão da vida financeira deles, eles não conseguiam usufruir do dinheiro que eles tinham. Então ia viajar, levava as coisas para viajar, levava comida, levava as coisas para não chegar lá na viagem e ter que gastar, e ter que ir num restaurante, e ter que tomar um café. Entendeu? Gente, mas quando você passa isso para alguém desse bloqueio de escassez, qual que é a primeira impressão que a pessoa tem? Ela melhora de cara ou vai um tempo para digerir? Vai um tempo, assim, na hora que a gente fala, fica igual você. Não, eu tô perplexa, leva um susto. Eu não sabia que existia isso. Tô sabendo bloqueio de escassez. Muita gente tem. E aí, na hora, a pessoa assusta, né? Mas depois é um negócio que tem que ser tratado, como se fosse uma convulsão alimentar, qualquer outra coisa que fosse psicológica. Engraçado que você falou que eu não sabia que existia tanta psicologia. Não sabia, não imaginava. O mercado financeiro e essa questão financeira é muito mais ligada ao psicológico do que ao financeiro, dinheiro mesmo, vamos falar. Quando eu vou palestrar, conversar assim com alguém, o que eu costumo falar? O teu resultado na conta bancária no final do mês é só o resultado dos teus atos durante o mês, né? Então, se você fizer tudo errado, vai chegar lá no final do mês, vai dar tudo errado. Então, não adianta, às vezes, a pessoa querer ter um saldo bancário grande na conta se ela não cresceu como pessoa, né? Então, ela precisa de se desenvolver
para poder chegar num resultado melhor ali. E para o outro lado? É porque tem esse do bloqueio de escassez, mas também tem aquele que não tem o dinheiro. Ele vive endividado por causa de quê? Muito, às vezes, relacionado à infância, né? Só comentando com você também, teve um outro caso de uma outra mulher também que eu fiz a mentoria certa vez, e o que era o problema dela? Ela consumia muito. Então, ela tinha aplicativos assim no celular que todo dia ela tinha que chegar e comprar no aplicativo. Eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher que eu tenho um problema com isso, de verdade. Muitas têm. Então, se você em casa tá assistindo, tá vendo isso aí, provavelmente tenha também. Nossa, até aguei. Se eu pudesse, eu comprava uma coisa aqui agora, na tua frente. Então, o que era o problema dela? Comprar. Ela estava endividada, uma pessoa que já tinha estourado o limite do cartão, já tinha feito empréstimo. Tava fodida, coitada. Isso. Desculpa palavreado, gente. Mas, assim, já estava numa condição bem difícil, né? Já estava endividada, assim. E aí o problema dela era com compras. Então, comprava nos aplicativos, passava na frente de uma loja e não conseguia passar sem entrar na loja sem comprar nada. Então, era meio que uma convulsão de compra. Uhum. E aí eu comecei a conversar com ela e fui ver. Falei, comecei a questionar, né? Pelo motivo ali, eu já via mais ou menos o que era a causa. Mas eu perguntei para ela, falei, na sua infância, como que era? Tua mãe sempre te dava presente? Você tinha uma relação boa? Teus pais tinham uma relação boa com dinheiro? Ela falou, não, imagina, na minha infância, eu não tinha nada. Tudo que eu pedia para minha mãe, eu tinha que esperar. A minha mãe tinha que esperar o 13º, tinha que esperar ela receber as férias, tinha que esperar isso, tinha que esperar aquilo. Então, eu nunca tive nada, não. Eu falei, então é aí que está o problema. Você esperou tanto lá quando você era criança, que agora você não consegue esperar mais nada. Passado. Você criou uma crença, você criou um bloqueio, vamos falar assim, né? De ter que esperar alguma coisa, que hoje você não consegue esperar nada. Então é por isso que você tem essa sede de estar comprando a todo momento. De ter, né? O negócio de possuir acaba que talvez não usufrui nada, né? Tem para matar aquela vontade e não usa. E aí, uma das questões que a gente tratou é que ela tinha muita roupa que ela não usava. Então ela acabou tendo que fazer um bazar para vender as roupas, juntar um pouco de dinheiro para melhorar a condição financeira dela. Mas ela conseguiu estabilizar. Melhorou. Ai, que bom. Então Mas a pessoa melhora. É um tratamento mesmo. A pessoa até melhora, né? Mas ele estabiliza ou não? Ou ela tem que ficar se policiando o tempo todo? Porque isso é uma coisa que vai e volta. É igual um processo de nutrição. Né? Se não tiver um acompanhamento, se a pessoa não se policiar ali, ela vai voltar e vai cair em tentação e vai voltar a comprar. Então, é um negócio que a pessoa tem que se policiar ali. Gente do céu. Olha, André, tô amando nosso papo. Na próxima semana a gente volta com mais conteúdo, viu, Com gente? certeza. Para não perder nada, não se esqueça, então, de se inscrever no canal aqui do Portal Onda Sul, ativar as nossas notificações e, claro, compartilhar, que é muito importante. Não caia em tentação, não caia no vício da compra, para não ficar endividado. E, por favor, não tenha a escassez. Bloqueio de escassez. Bloqueio de escassez. Até a próxima semana. Tchau, tchau.